Leamos o texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não andeis, como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse texto que nós lemos, ele fala da santidade e em contraste ou em oposto à dissolução ou à natureza pecaminosa do homem. Esse texto, a parte que nós lemos, ela é uma conclusão que Paulo faz daquilo que foi defendido anteriormente. Ele falou sobre a unidade, falou sobre a santidade do ministério, e aqui ele vem falar da santidade oposta a uma vida dissoluta. Então, a proposta de Paulo aqui é sobre um viver em santidade. E a minha pergunta que eu faço, colocando aqui no slide para vocês, eu quero começar com uma interrogação. É possível viver em total santidade? John Wesley dizia que é possível ainda nessa vida o homem viver em total santidade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Já que estamos falando em santidade. A Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa. Vamos fazer uma análise em Romanos 7, do 13 ao 25, onde a palavra de Deus, através de Paulo, mostra que a natureza do homem é pecaminosa. Então, já surge, então, uma indagação contrária. Se a pergunta é possível viver em total santidade? Enquanto o texto da palavra de Deus aqui proposto, ele mostra que a nossa natureza é pecaminosa. Se essa natureza é pecaminosa, soa e continua a pergunta: é possível viver em total santidade? Vamos ver o que Paulo quer dizer nesse texto? Ficou bem aqui escondido, mas Paulo, ele diz aqui em Romanos 7, começando pelo 13, versículo 14, Paulo reconhece
a sua natureza pecaminosa. Paulo, ele está ciente de que, de fato, ele é um pecador. Se você ler no versículo, Paulo diz que sou carnal. Paulo usa aí a expressão sou carnal. Mas Paulo não está dizendo que ele é carnal no sentido restrito da palavra como nós utilizamos hoje. Mas muito pelo contrário, Paulo está aí reconhecendo a sua natureza pecaminosa, quando ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está reconhecendo a sua natureza pecaminosa, reconhecendo que, de fato, a natureza do homem ela é pecaminosa. E Paulo, então, prossegue no versículo 15, onde ele reconhece que suas atitudes fogem do seu controle. Olha o que ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, confirmando aí que a palavra de fato diz que a natureza do homem é pecaminosa. E Paulo está dizendo que as atitudes dele fogem do seu controle, mesmo fazendo ele fazer coisas que ele queria e vice-versa. Então, observe o versículo seguinte, versículo 17, onde Paulo reconhece que quem faz isso é o pecado que habita nele. Diz assim o versículo 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo reconhece a sua natureza pecaminosa, dizendo que é carnal. Paulo reconhece que as suas atitudes fogem do seu controle. Paulo reconhece que quem faz isso é o pecado que habita nele. E Paulo reconhece que nele não habita bem nenhum. Olha o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Paulo reconhece que o efetuar o bem não depende dele. É claro que deixa aqui vago, mas nós sabemos que é uma ação do próprio Espírito Santo. Depois nós vamos ver lá na frente em Filipenses a complementação disso. Então, observe que Paulo prossegue no versículo 21, onde ele reconhece que o mal, de certa forma, reside nele, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu li o versículo 19, agora veio o versículo 21. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, observe que o texto aí está mostrando, confirmando o que Paulo quer dizer. No versículo 23, Paulo reconhece que existe uma força querendo fazê-lo prisioneiro do pecado. Vejamos. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o capítulo 7, a partir do versículo 3 aí, Paulo está mostrando e deixando claro que a sua natureza é pecaminosa. Se nós prosseguir a leitura com 24 para fechar, ele diz, desventurado o homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, observe, nós levantamos aí a pergunta, é possível o homem viver em total santidade? A Bíblia diz que a natureza do homem é pecaminosa. Então, quando nós vamos falar de santidade, um dos pontos que vem à tona, que leva o crente a indagar, é com relação à sua natureza pecaminosa ou às suas atitudes pecaminosas. Primeiro, nós vimos aqui a palavra de Deus mostrando que a natureza do homem é pecaminosa. Eu disse aí que John Wesley acreditava que era possível o homem viver em total santidade. Mas Paulo está mostrando aqui que a natureza do homem é pecaminosa, que as atitudes, como Paulo diz, do homem, muitas das vezes fogem ao seu controle. O que a Bíblia diz mais sobre isso? A Bíblia diz que a graça nos capacita a vencer o pecado.
Vejamos o que diz aí Romanos 6, do 1 ao 23, onde mostra a ação de Deus para neutralizar a força do pecado sobre nós. Se você abrir a sua Bíblia, Paulo vai começar fazendo algumas interrogações. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Paulo levanta esse questionamento. Aí no versículo ele diz que, porque se formos unidos com ele, falando de Cristo, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, observe que Paulo está mostrando aqui que em Cristo é possível vencer o pecado, que a ação de Deus, por meio de Cristo, neutraliza a força do pecado sobre nós. Versículo 6. Sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, você vai lendo aqui todo o texto, Paulo vai mostrando que a graça de Deus em Cristo, ela nos capacita a viver o pecado, vencer o pecado, ou seja, mostra que nós não estamos mais sujeitos ao pecado, que o pecado, ele não é mais senhor das nossas vidas, ainda que a nossa natureza seja pecaminosa, como ele mostra no capítulo 7, ainda que reside em nós, está em nós, intrínseco em nós, a natureza do homem caído, a natureza de Adão. No entanto, ele mostra aqui que a morte de Cristo, que em Cristo nós fomos libertos do poder do pecado. Olha o que diz aí, adiantando um pouco, todo o texto aí que ele vai dizer, trabalhar em cima disso. Olha o versículo 2. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às vossas paixões. A partir do versículo 15, onde Paulo vai falar sobre a lei, a escravidão e a graça, ele começa fazendo outra interrogação. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele que vos ofereceu como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja o pecado para a morte ou a obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo, vieste à obediência do coração, a forma, a doutrina que fosse entregues. E, uma vez liberto do poder, uma vez liberto do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, Paulo reconhece que o pecado, ele não é mais senhor sobre nós. Paulo reconhece que, como diz o versículo 20, porque quando era escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, ou seja, não sou mais. Versículo 21. Que o resultado colheste, somente essas coisas de que agora os reconheceis, porque o fim delas é a morte. Agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Então, se você ler todo o versículo aí, todo o capítulo 6, do capítulo 6, do versículo 1 ao 23, você vai ver que a ação de Deus para neutralizar a força do pecado sobre nós foi através de Cristo. Quando Cristo morreu com nós também nossos pecados e fomos sepultados com Cristo, temos nossa nova vida em Cristo e o pecado não é mais senhor sobre nossas vidas. Então, o que a Bíblia diz quando nós levantamos a seguinte questão? É possível viver em total santidade? Primeiro, a Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa. Segundo, a Bíblia diz que a graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. E nós temos aqui ações de Deus através de Cristo, usando Paulo usa linguagem figurada, como morte, batismo. Paulo usa termos que mostram a nova vida em Cristo e que o pecado, apesar de nós termos uma natureza pecaminosa, em Cristo nós estamos livres do poder do pecado. Ele não mais reina sobre nós, ele não é mais senhor sobre nossas vidas. A graça de Deus, ela nos capacita a vencer o pecado. Mas outro ponto interessante que está em Filipenses, ele mostra a ação de Deus em nós. Enquanto que Paulo aqui mostra a ação de Deus para neutralizar
a força do pecado sobre nós, em Filipenses, Paulo mostra a ação de Deus em nós, que nos capacita a obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Observe o que diz aqui em Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 2, onde Paulo está falando aí sobre o desenvolver da salvação, para aqueles que eram salvos em Cristo, foram regenerados em Cristo, aqueles que foram encontrados por Cristo, têm nova vida em Cristo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Observe que a ação de Deus para neutralizar a força do pecado sobre nós foi através da morte de Jesus, morte e ressurreição de Cristo, que nos deu nova vida. E, tendo essa salvação em Cristo, agora é possível a gente desenvolver essa salvação. Como? As ações de Deus em nós nos capacita isso, ou seja, colocando em nosso coração o desejo, ele diz que efetua em vós também o querer como realizar é o próprio Deus. Ele que coloca o desejo no nosso coração de obedecer e ele que nos capacita a obedecer. Então, a graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. O próprio Deus agiu por meio de Cristo, nos livrando do poder do pecado, não sendo mais escravo do pecado. E ainda, esse mesmo Deus, através do Espírito Santo, ele vai agir em nosso coração, colocando o desejo para obedecer e também o efetuar, nos dando graça para obedecer a sua palavra. Então, observe que Paulo está dizendo, ele continua no versículo 14, fazer tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me ofereci inutilmente. Olha o que Paulo está dizendo aos filipenses, que eles deveriam desenvolver essa salvação, mas que o próprio Deus colocaria neles tanto o desejo como realizar, para que eles pudessem se tornar irrepreensíveis, para que eles pudessem perseverar na palavra da vida, para que eles pudessem ser fiel a Deus, para que eles pudessem ter atitudes que agradassem a Deus. Então, observe que, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que a natureza nossa é pecaminosa, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que o pecado, Paulo diz que o pecado resiste nele, que muitas das vezes ele não consegue fazer o bem que ele queria, a Bíblia também mostra que a graça de Deus, ela nos capacita a vencer o pecado. Ela mostra as ações de Deus para neutralizar essa força do pecado sobre nós em Cristo. E o próprio Deus, ele age em nós de maneira que possamos responder positivamente o chamado da salvação, desenvolver essa salvação. Então, somente pela graça de Deus é que o homem consegue vencer o pecado. É impossível que o homem vença o pecado a parte da graça do Senhor. Tanto o desejo de obedecer como o efetuar a vontade de Deus e ter uma vida que agrade a Deus é da parte do Senhor. É a graça dele que nos capacita a vencer. Então, nós levantamos aí a seguinte questão. É possível viver em total santidade? Primeiro, a Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa. Mas também a Bíblia vai mostrar que a graça de Deus ela nos capacita a vencer o pecado. A ter uma vida que, de fato, possa agradar ao Senhor. E terceiro, a Bíblia diz que devemos ter atitudes que agradem a Deus. Se você abrir o texto de Efésios, que nós lemos no início, você vai ver que a palavra de Deus está, o próprio Paulo está mostrando. Paulo está, depois que ele explana o texto, que ele usa ali os verbos no infinitivo, Paulo vai usar aqui verbos no imperativo. Ou, quando nós vimos ali Paulo exigindo dos fiéis que tenham uma vida em santidade, esse mesmo Paulo mostra que isso é possível pela graça
de Deus em Cristo Jesus. Observe o que Paulo diz aos Efésios. Isto, portanto, digo. Ele usa aqui uma conjunção. Paulo está concluindo um raciocínio, né? Depois que Paulo desenvolveu a sua ideia, depois que Paulo mostrou, se você ver os versos anteriores, onde ele fala da unidade da fé, fala do ministério, do serviço dos santos, Paulo agora fala da graça concedida a cada um. Paulo agora vai, né, depois que ele desenvolve a sua ideia, seus argumentos aí teológicos, Paulo agora vai trazer alguns imperativos que têm a ver com o viver prático da nossa vida cristã. Então, primeiro, Paulo desenvolve a ideia, os argumentos. Agora que ele vai usar verbo imperativo. Ele diz agora, portanto, digo isso no Senhor e testifico, que não andeis como também andam os gentios. Então, Paulo coloca aqui, a primeira coisa que Paulo coloca no versículo 17 é não vivei conforme os ímpios. Então, observe. Primeiro, Paulo mostra, capítulo 7 de Romanos, que a nossa natureza é pecaminosa. Capítulo 6, Paulo mostra que a graça de Deus em Cristo Jesus nos livrou do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós, uma vez que estamos em Cristo. Então, com base nisso, baseado nesta graça, debaixo dessa graça, agora sim, o cristão, o crente, ele pode obedecer. Ele pode viver uma vida que agrade a Deus, não vivendo conforme os ímpios, não tendo uma vida ímpia. Mas isso só é possível, visto que a sua natureza é pecaminosa, se ele estiver debaixo da graça. A parte da graça, não existe imperativo em Paulo, a parte da graça. Primeiro, Paulo desenvolve as suas ideias, esse é um aspecto teológico de Paulo. Ele usa verbos não no imperativo, Paulo usa uma linguagem onde ele desenvolve ali os termos teológicos, onde ele fala de graça, onde ele fala da ação do Espírito Santo. E agora Paulo está dizendo que, debaixo dessa graça, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, com a sua graça, dando tanto o desejo como o efetuar, o homem agora sim pode obedecer e ter uma vida em santidade. Não vivei conforme os ímpios, Paulo no versículo 17. No versículo 24, Paulo diz, revistai-vos do novo homem. Então, o velho homem está ligado à natureza adâmica, à natureza caída. O novo homem é transformado pela morte de Cristo, que mediante a sua graça nos capacita a ter uma novidade de vida, a viver uma nova vida, ter atitude. Então, Paulo diz, revistai-vos do novo homem. Fale a verdade, Paulo coloca no versículo 25, irai-vos e não pequeis, não furte, não digas palavras torpes. Então, observe o tanto que isso é belo, o tanto que isso é maravilhoso na teologia de Paulo. Paulo apresenta um homem que tem uma natureza pecaminosa, um ser que é caído, que não consegue ter domínio, controle das suas atitudes. Mas também Paulo mostra que a graça de Deus em Cristo nos libertou desse poder do pecado e que agora em Cristo nós somos aptos a obedecer e responder positivamente a palavra de Deus. Ou seja, é possível que o cristão tenha uma vida que agrade a Deus. É possível que o cristão possa viver de maneira que o Senhor se agrade de nós, mesmo tendo uma natureza caída. Mas isso é só possível mediante a graça dele. Somente a graça dele pode capacitar o homem a vencer. Então, isso é importante de entender isso, que não se trata de um legalismo, não se trata de simplesmente nós exigirmos das pessoas, ou colocar fardo na vida das pessoas, ou criar uma lista de obediência. Não. O que Paulo está mostrando aqui, ensinando aqui à igreja, é que a parte da graça de Deus em Cristo, nenhum homem consegue obedecer, porque tanto o desejo como o efetuar depende unicamente da graça. Portanto, não podemos colocar sobre as pessoas um jugo que as pessoas não podem carregar. O próprio Paulo reconhece essa natureza pecaminosa. Então, eu coloco aqui em conclusão. Portanto, a santidade plena será adquirida somente na eternidade. Não adianta nós queremos buscar uma santidade, obedecer ou alcançar a obediência a Cristo, simplesmente levando uma vida ascética, ali pelo jejum, pela oração,
por nós mesmos, pelas nossas forças. A parte da graça de Cristo, nenhum homem consegue obedecer a sua palavra. A santidade plena nunca será adquirida enquanto nós vivemos neste mundo. A santidade plena jamais será adquirida por nós enquanto vivemos nessa terra. Porque a nossa natureza, ela é caída, ela é pecaminosa. Enquanto nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos aos desejos e às situações pecaminosas. Somente a graça de Deus em Cristo nos capacita a viver de maneira que Deus se agrade de nós. Então, é impossível você adquirir uma santidade plena. No entanto, é correto dizer que é possível o homem viver de maneira que Deus se agrade de nós. Você não está livre da presença do pecado na sua vida, porque você tem a natureza pecaminosa. Ainda que você não esteja sobre o poder do pecado, mas é impossível ficar livre da presença do pecado. No entanto, é possível ter uma vida que agrade a Deus. Como, pastor? Recorrendo à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscando a graça, estamos debaixo desta graça, reconhecendo que somente pela ação do Espírito Santo no nosso coração, somente Ele, aquele mesmo que coloca o desejo, é que nos capacita a ter uma vida prática, a viver os imperativos, a viver de maneira, como Paulo diz, não mintais, não furtais, enfim, esses imperativos só vão ser praticados por nós, só conseguimos praticar esses imperativos se primeiramente a graça de Deus repousar sobre nós. Não se trata aqui de um legalismo, de uma força da lei, de uma exigência legalista, mas pelo contrário, se trata de estar debaixo da graça. Também não se trata aqui de um ascetismo, se trata simplesmente de autoflagelação, não se trata aqui de um esforçado de maneira desordenada, não se trata aqui de uma vida, digamos assim, de aparência, uma vida, não se trata aqui de estereotipo, não se trata de forma de performance, da minha maneira de tentar me apresentar para as pessoas, não uma questão de performance, de não toqueis, de não me misturar com as pessoas, não. Santidade na Bíblia é estar debaixo da graça do Senhor. Santidade nas Escrituras é você estar debaixo das mãos poderosas, reconhecer que você é pecador, que a sua natureza é pecaminosa e que somente a graça do Senhor Jesus pode lhe capacitar a você vencer o pecado e ter uma vida que agrade a Deus. Então, reconheça que a sua natureza é pecaminosa. Reconheça que somente pela graça do Senhor Jesus Cristo você é capaz de responder positivamente a palavra de Deus. Somente pela graça você pode praticar e obedecer e viver em conformidade com a sua palavra. Deus em Cristo Jesus te abençoe.